Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de bênçãos. 1º de abril do ano de 2021. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e em especial nessa data que a família Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec comemoramos mais um ano de fundação, lembrando que esse sonho no mundo terreno iniciou muitos anos antes do ano de 2008, quando fora nos mostrado por Eurípides Barçanufo um painel que veio a se esclarecido muito tempo depois, quando nós fizemos a primeira reunião que deu início a esse projeto bendito. Obrigado, Jesus, aos bons espíritos, por nos irmanarmos na misericórdia, na justiça, na bondade, diante desse cenário maravilhoso que a doutrina espírita abre para o nosso entendimento. Por isso agradecemos os amigos, agradecemos as dádivas espargidas que visitaram e continuarão visitando a muitos corações, que nós vamos parafrasear Abigail quando dissera para Saulo de Tarso, para que ele cuidasse dos filhos do Calvário de Jesus. É o que a FEAC vem se propondo a fazer, e que nós possamos, agradecidos como filhos deste Calvário do Cristo, também repartirmos as bênçãos do agradecimento e de uma oferta despretensiosa, mas sincera e amorosa para todos que comungam desse fulcro de irradiação luz. Gênese no lar, Evangelho no coração, completa hoje o número 293. Confesso para vocês que a sequência, como todos sabem, está sendo natural e o tema caiu de uma forma muito especial na data de hoje. Gênese no lar apresenta hoje uma passagem muito especial: a multiplicação dos pães. Tópico trabalhado por Kardec, enumerado como item 48, e nós vamos fazer a leitura. Interessante porque Kardec não publicou toda a passagem. Ele vai comentá-la, dando uma referência, o dai-lhe voz de comer, o ensinamento para os discípulos. Todos conhecemos a passagem da multiplicação dos pães. Então vamos, envolvidos por Kardec, refletir sobre esse momento histórico. Lembrando que estamos na semana chamada Santa pelos cristãos. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores. Ao mesmo tempo que alimenta o escárnio dos incrédulos, sem se dar ao trabalho de lhe sondar o sentido alegórico, esses últimos viram apenas um conto pueril. Mas a maior parte das pessoas sérias viu nesse relato algo sobre uma forma diferente da comum. Uma parábola comparando a nutrição espiritual da alma com a nutrição do corpo. Poder-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura, e admitir, sob certo ponto de vista, a realidade de um efeito material, sem para isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação, assim como a atenção muito concentrada numa coisa, faz esquecer a fome. Ora, os que seguiam Jesus eram pessoas ávidas de um entender. Não há, pois, nada de espantoso em que, fascinados por sua fala, e talvez também pela poderosa ação magnética que exercia sobre eles,
não tivesse tido a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo em linguagem figurada, que lhe era habitual, admitindo que levassem alguns pães, que estes bastariam para satisfazer a multidão. Ao mesmo tempo, deu a eles uma lição: dai-lhe vós mesmos de comer. Disse. Ensinava-os que também poderiam se alimentar por meio da palavra. Assim, ao lado do senso alegórico moral, ele pôde produzir um efeito fisiológico natural muito conhecido. O prodígio, nesse caso, está na ascendência da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de lhe fazer esquecer de comer. Esse poder moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerada uma alegoria. Que beleza! A passagem da multiplicação dos pães, quando Jesus ao monte, vou recordar sem ser literal, ele no monte aproxima os discípulos e dos discípulos a multidão. Os discípulos comunicam a Jesus que a multidão tinha fome. Ele pede aos discípulos que tragam o que eles possuíam, com aquela célebre pergunta: o que tendes? É apresentado 5 pães e 2 peixes, e a multiplicação se fez. Então observem que Allan Kardec enaltece o poder alegórico moral da passagem. Naturalmente, Kardec não vai entrar no mérito, embora a ciência espírita esclarece que era possível, pela autoridade de Jesus, pela sua condição de conhecer leis naturais, favorecer para que pudesse pães ser multiplicados. Kardec diz assim: olha, eu não vou me deter nessa análise porque eu não tenho elementos ainda, até para falar sobre como seria a atuação de Jesus sob o ponto de vista desta multiplicação. Observem, isso é a humildade do Kardec. Não é que ele está falando assim: olha, pessoal, não aconteceu, é apenas alegórico. Ele está dizendo, Jesus tinha autoridade, mas vamos caminhar para tirar as deduções filosóficas, morais, porque é o que mais nos importa, certo? Mas ele também não deixa de dizer que também é possível que Jesus tivesse, com a força moral, magnética da palavra, uma vez que as pessoas que aproximavam dele estavam ávidas do atendimento, do ensino, do carinho, estas pessoas, por estarem sendo atendidas, elas naturalmente eram saciadas, esquecendo das necessidades fisiológicas, mas alimentadas espiritualmente. Fenômeno extremamente natural, comum e talvez já vivenciado por nós. Lembrando que, psicologicamente, nós podemos superar as próprias inibições fisiológicas quando estamos focados em outros objetivos. Lógico que por um tempo, mas o tempo suficiente para beber desta fonte, alimentar desse pão incomparável.
Lembrando ainda que o elemento pão, sob o ponto de vista do alimento físico, é um atendimento básico. Chico Xavier falava do pão e não do sanduíche. O sanduíche é a sofisticação, intelecto, que atende ao ego, enfim. Atendendo naturalmente o prazer. Né? Você tem o desejo de se alimentar, mas você pode incrementar e o prazer ser melhor, mais palatável, não é verdade? Mas, sob o ponto de vista filosófico, partir o pão, mesmo que seja sanduíche de vento, já estamos sofisticando. A definir que nós precisamos do alimento básico. Essa é a necessidade do corpo. O ingrediente a mais atende aos requisitos da sofisticação e que pode, bem administrado, ser recurso que responde ao merecimento. Você desenvolve conhecimento, tecnologia, por que não curtir isso? Agora, o problema é quando o sanduíche, que poderia ser com uma camada simplesinha, de repente se torna um egg cheeseburger tal, de 73 andares, ovo, bacon e etc. Vamos e venhamos, né, pessoal? Palatável, agradável. Mas por que depois a gente costuma se arrepender? Passou a dose. Não é verdade? Aumentou e saiu da necessidade, entrou para a paixão, supérfluo. Aí que começam os problemas da vida, do dia a dia. Mas vamos bater um papo no aniversário da FEAC sobre o alimento espiritual? E como citamos anteriormente, repito, existe todo um processo aqui de soerguimento em busca, um atendimento da misericórdia e, ao mesmo tempo, um convite para espalhar as bênçãos recebidas. Jesus sobe ao monte, na verdade, didaticamente, porque ele está sempre no plano da elevação, em se comparando com a humanidade que está sob sua tutela. Então ele sobe ao monte para dizer assim: pessoal, vamos elevar? Vocês estão na terra, mas é necessário conexão com o alto. A prece, o orvalho, a prece, o recurso que aproxima os corações, porque sai da normalidade, vai para a transcendência, supera limites, entra em relação com faixas mais sutis e que atendem a alma. Lembrando que na rotina nós vamos estabelecendo o progresso intelecto, o desenvolvimento de habilidade, mas num plano elementar de evolução. Discípulo, aquele que se destaca da multidão, porque está cansado da ilusão. Então ele levanta o dedo, onde que tem? Aí vem a resposta. Preciso saber. Abre-se uma porta. Apresentam-se educadores, almas experientes. Então nós temos aqui uma escola para discípulos, para filósofos. E, naturalmente, quando perguntamos, nós vamos ser atendidos de acordo com a nossa possibilidade. E quanto mais você bater, mais a porta vai se abrir, e você vai se aprofundar, e cada vez o discipulado se torna mais eficiente. E as respostas convidando para tarefas de maiores responsabilidades. Então, nos engrandecemos nessa busca da verdade. A verdade sugere trabalho em nível íntimo, conhecendo e vivendo para robustecer virtudes.
Conhecimento, vivência, filosofia, ciência. Filosofia, ciência, ciência, filosofia. Caminham de mãos dadas. Mas a força importantíssima nesse processo se chama amor. O amor é que motiva. É o sentimento que dá o toque de classe. Por isso que Jesus visita, um exemplo, a escola platônica. Vamos lembrar de um dos princípios básicos da teoria platônica? Conheça a ti mesmo, para dominar a si mesmo, sendo uma pessoa justa na sociedade. Olha que beleza. Quando Jesus visita essa escola, ele diz assim: ama e prosseguirás. Nesse mesmo processo platônico. Que o amor dá uma engrinaldada, dá um revestimento que essa escola fica maravilhosa. Você fica feliz na escola. Você tem motivação para encontrar com os alunos, com os professores, com os gestores, os organizadores da escola. Então estamos no Evangelho nas manhãs motivados pelo amor. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos, dai-lhe vós mesmos de comer, ele está dizendo, pessoal, eu vou ajudar, tá bom? Vamos multiplicar? Porque os discípulos disseram que o povo estava com fome. Jesus não sabia? Não sabia, ele tem clarevidência. Mas ele espera que o discípulo se motive. Ele aguarda que o discípulo tenha uma atitude para confirmar o discipulado. Senhor, estamos preocupados, eles estão com fome. Jesus não dá a resposta pronta. Por isso que nós lembramos, e esta passagem ela precisa de ser sempre um projeto que gravita em torno da resposta do discípulo. E o mestre pergunta, o que tendes? Porque ele vai trabalhar com o recurso do discípulo, ele não vai trabalhar com o conhecimento de outras escolas. É com aquela possibilidade. Para você, para mim, qual o recurso que temos? Nós temos que lançar a mão deles. A sua evolução, você não pode buscar o conhecimento, o recurso do semelhante. Compreenderam? Eu não posso contar com atuação se é de minha responsabilidade de terceiros. Nós podemos dar as mãos para juntos fazermos de uma forma especial, em equipe, despersonalizando. Sabe aquela história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Mas não era essa que eu queria. Tem uma outra que diz assim, que a tarefa é nossa e a gente não pode terceirizar. Eu esqueci agora o trocadilho. Mas a ideia é essa. A tarefa é sua, não adianta mandar outro fazer. Porque a tarefa é sua. Depois vocês me ajudem a recordar. Porque se o outro fizer o que é seu, não será como se tu fizestes. A ideia é essa. Você é pai. A tarefa de educar moralmente é sua. Aí você contrata um professor. Aí você entrega para a avó. Aí você acha que é a escola que vai fazer. Aí você sai para o mundo para passear. Compreenderam a figura? Amanhã você vai dizer, puxa, perdi a oportunidade. O filho pode ser muito bem educado, talvez até melhor, mas você perdeu a chance. Porque, diga-se de passagem, foi tu mesmo que pedistes para ter a oportunidade. Terceirizar, postergar, adiar, baratear, respostas não muito agradáveis. É da lei.
O poder moral testemunha a superioridade de Jesus bem mais do que o fato puramente material da multiplicação do pão ou dos pães, que deve ser considerado uma alegoria. Então Jesus, quando fala, o que tendes? Ele fala com autoridade, ele fala com amor e ele propõe. E quando ele faz luz com a palavra, com o verbo, ele encanta almas sensíveis. E sem que ele o queira, ele desencanta as almas embrutecidas, que estabelece um périplo em torno da imperfeição. A luz do Cristo, ela atua de forma que os adormecidos se despertam de alguma forma. Porque é como se a gente estamos com fome e não sabendo, sentimos um cheiro. Aqui em Minas, quando torra um alho na panela, meu Deus, que sofrimento. Queremos logo, mas não está na hora, tem que esperar ficar pronto. Então, seria aquele aroma que nos toca de uma forma tão sutil, amorosa, que dá uma dica que a gente está com fome e não percebeu. Agora o legal é o seguinte, a beleza está na atuação desse pão que é distribuído e que só é alcançado quando nós abrimos a boca, quando nos movimentamos para buscar. Porque não basta saber que tem o pão sobre a mesa, você tem que ir adiante. Sabe aquela história do interior? A vaca não dá leite? A vaca nunca deu leite. É o homem que tem que se movimentar em busca do leite que a fonte oferece. Compreenderam? Mérito. A vontade que aciona o mecanismo do trabalho e o trabalho que nos dá a resposta. Então, quando Jesus pergunta o que tendes, ele está falando assim, você tem farinha? Não, eu tenho o trigo. Então vamos fazer farinha. Vamos macerar isso aí. Você sabe fazer pão? Quem não souber, #fique em paz. Google, santo, você vai achar vídeos que vão te ensinar como faz um pão. É uma arte espetacular. Até que ele chega na sua mesa. No mundo ocidental, em que a cultura é o do rápido, do imediato, do know-how, do número, quantidade, existem possivelmente milhões de pessoas que comem o pão e nunca tiveram interesse em saber como ele é feito. A tarefa de quem o faz simplesmente joga a massa para dentro e, se possível, com muito ingrediente. No mundo antigo, sem saudosismo envelhecido, mas reconhecido as tradições, as religiões indicavam que, quando vamos alimentar, devemos agradecer a Deus o pão. Agradecer a natureza que disponibiliza os recursos e agradecer os anônimos que nos ofereceram esses contributos, porque numa cadeia social, econômica, esse pão, para chegar na nossa mesa, passou pela mão de muitos. Só que a gente só pensa no umbigo, olhar para ele. A gente não para observar a cadeia da evolução
da produção, que na verdade são recursos que são disponibilizados pela providência divina para o atendimento de todos nós. Emmanuel nos ajuda de uma forma muito especial, falando do pão de cada dia no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou ler só um verso. Ele diz assim: dá-nos cada dia o nosso pão, na prece. Lição 174, nos versos finais, ele diz assim: no alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos seus filhos. O alto deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. Era esse o tópico que a gente queria. Então Deus permite que a gente pense que o pão é fruto da nossa conquista. Mas, na verdade, não é. Tem a ver com a providência divina que respalda as refeições do mundo. Mas você estava falando há pouco tempo sobre o mérito, a maceração, o trabalho. Sim, sobre o ponto de vista da alimentação espiritual, das conquistas das posses eternas. Mas isso não se faz desconectado da providência divina. A gente não consegue sozinho, pela nossa ineficiência, pela nossa condição ainda de aprendizes que precisamos de mestres da bondade e da misericórdia. Então não pense que o que você tem sobre o ponto de vista da sua encarnação está aleatório no universo, ou que você é que fez para ter, para obter. Não. Sejamos humildes e reconhecendo que os Espíritos nos ajudam mais do que imaginamos. Possivelmente você despertou para o Evangelho da manhã porque algum amigo espiritual disse: está na hora. Nós chegamos no Espiritismo porque fomos carregados no colo. Nós temos amigos que dão a vida para fazer com que esse alimento chegue para a gente. Observe bem. Mas não é para você se sentir pequeno. É para você reconhecer limites e, ao mesmo tempo, ver possibilidades para que você faça um pouco mais e com mais qualidade. Um pouco mais, principalmente no que remonta à qualidade. Mas o alimento espiritual, tão importante para todos nós, como o pão divino, o próprio Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 173, faz um paralelo. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Palavras de Jesus em João 6,32. E agora, nós vamos trazer na íntegra o seguinte texto. Toda a regimentação religiosa, livro Vinha de Luz, na terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual.
Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam de algum modo aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz? Ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem? Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido, ao esquecimento. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se os uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração. Através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Vamos organizar para finalizar? Jesus se autoproclamou o pão que desceu do céu. Alimento. Conforme Emmanuel nos ajudou, o alimento que vem através de sacerdotes, de instituições, de famílias, da sociedade, dos recursos da ciência, da tecnologia, informação, religiões, filosofias, tudo que bate na nossa porta é pão divino. Só que para que esse pão verdadeiro, o que nos importa, possa nos alimentar, nós temos que usar o recurso que nos chega como um trampolim ou uma escada para ascender o que nos importa. Porque a própria palavra de Jesus, se não utilizarmos como uma plataforma de acesso a um benefício maior, ela pode ser tão superficial como os cultos exteriores que estão no mundo. A definir que a letra é morta. Você pode assistir um filme sobre a vida de Jesus como você assiste uma série Netflix. Não entendi. Eu explico. Diante do sagrado, te coloca na posição de reverência, não por culto exterior, mas sob o ponto de vista de depositar o coração como um ato de contemplação e de celebração diante de uma bênção que chega, que te visita. Agindo assim, nós estaremos nos alimentando, porque estaremos acionando os mecanismos do sentimento que vai repercutir emoções. Então não basta a ideia, o pensamento. É necessário engrinaldá-lo no casamento que Jesus propõe. O casamento com a virtude, com a verdade, que vai trazer beleza. Você não vai para uma festa com uma roupa comum.
A gente vai usar uma vestimenta a melhor que pudermos, a mais adequada para aquele evento. Simboliza o que eu estou tentando replicar. A ideia precisa de um vestido de noiva, porque é uma ideia que estará em busca da ideia maior do Cristo. Com sentimento, você adocica, você agrega, você aproxima, você cura. Pessoas dizem assim: põe meu nome na reunião. Aí a orientação indica: fique sintonizado na hora da reunião. Se possível, tranca-te num quarto, coloca uma aguinha, apaga a luz, faz uma prece. Por que a orientação é essa? Porque a grande maioria diz assim: põe meu nome lá, enquanto o trabalhador do Cristo está em prece, ele está no supermercado, nem aí para o próprio problema. E olha que eu falei supermercado. Ele está lá fazendo Cooper, academia, ele está na festa. Os religiosos estão tomando conta. Ou então, aquele problema que eu terceirizo. Meu filho está obsedado. Espíritos, resolvam. Perceberam como nós podemos fazer de uma oportunidade um serviço eficiente para nos levar para o precipício? Por isso existem teorias que afirmam que é preferível a ignorância total do que o conhecimento nas mãos daqueles que estão indiferentes à proposta do céu. Os espíritos esperam, apoiam, inspiram, fazem de tudo para que a gente seja irmãos uns dos outros, porque todos temos muito que dar. E precisamos de receber. Sozinho você não conhece. Hoje cedo, quando nos preparávamos para o encontro com vocês, sem a competência de colocar um vestido de noiva, porque a noiva tem que se preparar para receber o noivo. O noivo é o Cristo. Nos ocorreu uma lenda, uma figurada do Oriente. A lenda da mosca azul. Não sei se vocês conhecem. Procurem. Lenda da mosca azul. A mosca azul um dia picou um servo do palácio. E ele permitiu que o veneno fosse assimilado, o veneno da vaidade. E ele começou a pensar que ele era mais importante que o próprio sultão, o próprio rei. Ele começou a julgar que ele tinha um papel que jamais poderia ser de um simples servo. É a vaidade quando nos visita. Precisamos tomar muito cuidado para que essa mosca azul seja afastada. E essa tarefa não é fácil. Por isso o pão divino, ele precisa, na verdade, ser valorizado, mas para ser assimilado nós temos que trabalhar com virtudes. Pois a vaidade é que abre as portas para a ilusão do caminho. Filha do egoísmo, filha do orgulho. Jesus tem nos oferecido esse pão há 2000 anos. E graças a Deus, hoje, para nós, da família FEAC, esse pão tem nos ajudado bastante. Mas o pão que eu recebi ontem
Ele me garante no hoje. Mas eu não posso ficar encantado com o pão que passou. Eu preciso da alimentação do amanhã, que é trabalhada no agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Obrigado, Jesus, pelo pão. Que o Espírito André Luiz poetiza, traduzindo a ideia de que o pão é o alimento da alma. O amor. O amor nutre. O amor motiva. O amor cura. O amor protege. O amor prepara. O amor sublima. O amor encanta. O amor revela. O amor reverencia. O amor nos faz filhos do Senhor, para superar a dor, com fé e ardor. Obrigado, Senhor, por mais um aniversário de fundação da casa de Allan Kardec e Amélie Baudet. Até a próxima. Ave Cristo. Semana Santa, como todas as semanas, nos faz recordar da entrada triunfal de Jesus, da sua paixão, crucificação, e esse ciclo encerra abrindo a imortalidade com a sua ressurreição.